Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Saudade de vocês, tá? Olha só, hoje nós vamos continuar nossos estudos lá no caderninho do terceiro bimestre, na página 65, na situação de aprendizagem 1, atividade 3, multiplicação de fração. 3.1. Então, lá na página 65, tá, pessoal? Então, ó, uma professora propôs aos seus alunos que resolvessem o seguinte problema. Cláudia gastou 2/3 dos R$ 27 que possuía, comprando adesivos para sua coleção. Qual o valor gasto nessa compra? A resolução de Pedro estava correta, então a professora a transcreveu na lousa. 2/3 de 27. A gente sabe que fração de uma quantidade, a gente divide pelo de baixo. Por quê? Porque aí eu pego 27, divido por 3, eu vejo quanto cada parte vai ter. Como eu peguei duas partes, faço vezes 2, né? Então, seria isso aqui, ó. Como o denominador é 3, eu vou pegar o 27, vou dividir em 3 partes, pra gente ver quanto cada parte vai ter. Então, ó, 27 dividido por 3 vai dar 9. Então, 9, 9, 9. Quer dizer que quando eu pego 27 e divido por 3, cada parte vai ter 9. De 9 partes, a gente quer quantas? Duas, ó. Uma, duas, né? Deixa eu ver se eu tenho grifa-texto aqui, passar o grifa-texto. Então, 2 partes, né? Então, 2 vezes 9, 18. Então, ó, nós vamos pegar essas duas partes aqui, ó. 2 vezes 9, 18. Então, 2/3 de 27 é 18, porque 2 vezes 9, 18, certo? A gente pode fazer dessa forma, ou na matemática, o D sempre vira vezes. Então, ó, 2/3 de 27, a gente pode fazer assim, ó. 2/3, o D vira vezes 27. Completa o 27 com 1 no denominador. Por que com 1, Tati? Porque o 1 ele é neutro na divisão. Ó, 27 dividido por 1 continua sendo 27. E aí a gente multiplica numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 2 vezes 27 vai dar 54. 3 vezes 1, 3. 54 dividido por 3 deu 18. Certo? Então, ó, nós resolvemos de duas maneiras diferentes. Aqui nós chegamos no 18, né? Quando a gente dividiu 27 por 3, deu 9. 9 em cada parte. Vezes 2, 2 vezes 9, 18. Ou então fazendo a multiplicação, igual ele orientou aqui, certo? Observando a resolução de Pedro, como você explicaria para um colega esse procedimento? Resolva esse mesmo problema de uma maneira diferente. A gente já resolveu da maneira diferente, certo? Então, a gente poderia explicar que o D na multiplicação vira vezes, tá? Então, ó, explicaria que o D transformou em vezes, certo? Então, se multiplicamos o numerador pelo denominador, e o denominador pelo denominador. Então, ó, na multiplicação, a gente multiplica numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Se der para dividir, a gente divide, tá bom? Elabore uma situação problema que envolva fração e a operação de multiplicação. Aí vocês podem elaborar um problema, certo? Que envolva multiplicação de fração, tá? Então, esse daqui fica para vocês de tarefinha. 3.3. Jorge preparou uma caixa para expor algumas pedras de sua coleção. Ele representou geometricamente o seu raciocínio para a distribuição das pedras na caixa. De todo o espaço da caixa, 4/5 será ocupado com pedras brilhantes. Então, ó, olha a caixa aqui. Como o denominador é 5, ele fez igual essa parte que a gente fez aqui, ó. Dividimos em 5 partes. De 5 partes, ele pegou 4, então ele pintou 4 partes. Então, esse 4/5 será ocupado com pedras brilhantes, essa parte aqui. Quantidade representada pela parte pintada no retângulo abaixo. Olha só, ficou então de 5 partes, ele pegou 4, certo? Tudo bem? Considerou que 1/3 do espaço da caixa seria ocupado pelas pedras do tipo quartzo e representou da seguinte forma: de 3 partes, ele pegou uma.
Ó. De 3 partes, então agora ele pegou uma, ó. De 3 ele pegou uma, certo? Então, onde vai ser colocado as pedras tipo quartzo, representou da seguinte forma. Ao final, chegou ao seguinte esquema. 1/3 de 4/5, então, a gente multiplica 1 vezes 4, 4, certo? Tudo bem? E seria aqui, né? Vamos fazer aqui, ó. 1/3 vezes 4/5 vai ser igual. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 5, 15. Quer dizer que de 15 partes, 4 vão ser colocados a quartzo rosa. Ó, então, aí ficou essa parte aqui, ó. Tá? Aqui seria só o 5, né? 3 vezes 5, 15. E, ó, a hora que ele colocou tudo junto, 4 partes, de 5 partes, 4, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pegou 4. Então, 1, 2, 3, 4. De 3, ele pintou uma, certo? Hora que resolveu isso, ficou, então, 4/15 pintados. Ficaram aqui 15 partes, de 15, 4, tá o quartzo rosa, certo? Então, observando o esquema de Jorge, como você explicaria para um colega a representação geométrica da multiplicação? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, certo? Então, na multiplicação de frações, multiplicamos numerador por numerador e denominador por denominador, certo? A gente pode explicar dessa forma. Então, ó, a gente fez aqui, ó, era 1/3, né? Vezes 4/5. Então, quando a gente multiplicou 1 vezes 4, 4, 3 vezes 5, 15. E quando a gente fez 5 partes por 3, 3 vezes 5, ficaram 15 partes, que é o denominador total de partes. De 15, nós pintamos 4 partes. Então, 4/15, certo? De pedras brilhantes com quartzo rosa. Com quartzo, né? Que é o nome da pedra que ele falou, tá bom? Aqui, ó, com quartzo. E representou da seguinte forma. Então, o que é esse 4/15? São as pedras brilhantes que são quartzo, certo? Pessoal, agora nós vamos na página 66, ó. O exercício 3.5. Represente geometricamente os produtos entre os números racionais a seguir e explique os procedimentos para encontrá-los. Então, ó, eu vou fazer aqui a primeira, ó. 2/5, tá? Primeiro eu vou fazer a multiplicação aqui, ó. 2 vezes 5 vai dar 10. Na multiplicação de fração, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. 5 vezes 6, 30. Então, ficaram 10/30. Se quiser até simplificar, pode, certo? Então, aqui vamos fazer o desenho dessa parte aqui, ó. Olha só. 2/5 de 5/6. Então, vamos fazer aqui 2/5. Eu vou fazer na vertical 2/5, ó. Nós vamos dividir em 5 partes, porque o denominador é 5. E nós vamos pintar quantas partes? 2, porque o numerador é 2. Certo? Agora, vezes 5/6. Então, nós vamos dividir agora na vertical em 6 partes. Ó. Um, 2, 3, 4, 5. Vou dividir aqui 6. Certo? Não ficou muito bem dividido, não, mas vocês dividem aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6 partes, nós vamos pintar 5. Nós dividimos em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos pintar 5 agora, ó. Certo? 5 de 6. Essa última eu não pintei, tá? Ela ficou meia daqui pra cima, ó. Essa última aqui eu não pintei. Então, ficaram quantas partes, ó? De 30, 1, 2, 3, 4, 5, que foi pintado de verde-limão e de rosinha. 1, 2, 3, 4, 5. Essas foram que foram pintadas. Então, 5 mais 5, 10 de 30. Certo? Tudo bem?
Bom, agora aqui, ó. Vamos fazer essa daqui. Na multiplicação, numerador vezes numerador, 3 vezes 1, 3. Denominador vezes denominador, 4 vezes 3, 12. Quer dizer que de 12 partes nós vamos pintar 3. Vou fazer o desenho aqui, ó. Vou fazer um retângulo novamente. Tentar fazer mais bonitinho, que esse aqui saiu muito feio. De 4 partes nós vamos pintar 3, ó. Então, eu vou repartir em 4 partes. E nós vamos pintar quantas? 3. Certo? Então, ó, pintamos de 4 partes, 3, a primeira fração. Agora, nós vamos fazer na vertical 1/3. Nós vamos, então, dividir em 3, porque o denominador é 3, certo? De 3 partes, nós vamos pintar quantas? Uma. Então, eu peguei uma outra cor, que aquela ali rosa não ficou boa, não. Então, eu vou pintar aqui, ó. Certo? Então, ó, quanto que deu? 3 vezes 4 deu 12, denominador total de partes. E quantas que deu em comum, ó? 1, 2, 3. De 12 partes, 3, certo? Então, quando eu faço 3 quartos de 1/3, vai dar 3/12, certo? Tudo bem? A C. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Então, vai dar 2/15. Vou fazer o desenho aqui dela, ó. Vou fazer o retângulo, certo? De 3 partes, nós vamos pegar 2. Então, nós vamos dividir em 3 partes. E nós vamos pegar 2 partes dessa. Certo? Que é a primeira fração. Tudo bem? Agora, a outra fração é 1/5. Nós vamos fazer na vertical, ó. Vamos dividir em 5 partes. De 5 partes, nós vamos pegar uma parte só. Ó. Olha só quanto que deu. 5 vezes 3, 15, o denominador total de partes. Pegamos 2, ó, essas 2 que ficaram pintadas de verde e de roxinho, certo? Então, a multiplicação de fração é fácil assim. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, tá bom? 3.6. Sem utilizar a representação geométrica, como você faria a multiplicação de 3/5 por 7/8, explique como deveria ser esse procedimento para a multiplicação de frações. Nós já vimos que na multiplicação, vou colocar aqui, numerador é vezes numerador e denominador é vezes denominador, certo? Então, aqui vai ficar como? 3 vezes 7, 21... E 5 vezes 8, 40. 21, 40avos. Certo? Tudo bem? Então, ó, nós vamos colocar aqui, ó, na multiplicação, multiplicamos de frações, multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador. Vou colocar aqui essa resposta, tá bom? Então, ó, eu escrevi aqui, ó. Ficou meio apertadinho, pessoal. Vocês acham um lugar melhorzinho aí, ó. Na multiplicação de frações, multiplica-se o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador, ok? Tá, então agora 3.6, né, já foram. 3.7. Quanto é 2/3 de 9? Isso significa que esta operação é dividida, é a divisão de 9 em 3 partes iguais, né, e tomadas 2 partes delas, igual a gente viu, né? Então, ó, 2/3 de 9. Nós vimos, então, sempre que se tem 9 partes, 9 inteiros, né? E a minha fração é 2/3, nós dividimos o 9 por 3 partes, para ver nessa parte quanto que vai dar. Então, 9 dividido por 3 dá 3 em cada parte. De 3 partes, nós vamos pegar quantas? 2 partes, então 2 vezes 3, 6. Então, ó, 2/3 de 9 vai dar 9 dividido por 3 vai dar 3, 3 vezes 2, 6. Que é o que deu, certo? 9 dividido por 3, deu 3 em cada parte, vezes 2, pegamos 2 partes, 2 vezes 3, 6, certo? É que foi o que ele fez, ó. Então, seguindo essa interpretação, resolva as multiplicações a seguir. Agora, nós poderíamos tanto fazer fração de uma quantidade, como a gente poderia usar a multiplicação igual a gente multiplicou aqui. Eu vou fazer das duas maneiras para vocês verem, ó. A primeira maneira, 18 dividido por 6. Então, ó, 18 dividido por 6
Então, vamos colocar aqui, ó. A gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, ó. 18 dividido por 6. Vou dividir em 6 partes aqui o meu inteiro. Só para vocês entenderem. 18 dividido por 6 vai dar 3. Cada parte, então, a gente pode fazer de cabeça, né? Deu 3 em cada parte. De 3 partes, a gente quer 5, ó. Porque o numerador é 5. Então, nós vamos pintar 5 partes aqui, ó. 3 vezes 5, 15. Então, aqui vai dar 15. Ó, nós fizemos tudo de cabeça. 15 dividido por 6 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Ok. Certo? Para não ficar tanta conta. Outra maneira, gente, seria fazer assim, ó. Ou 5 sextos, o D vira vezes 18. Igual o denominador com 1. 5 vezes 18. 5 vezes 8, 40. Sobe 4. 5 vezes 1, 5. Com 4 que subiu 9. Dividido por 6, que vai dar 15. Certo? Certo? Agora nós vamos para B, ó. Vamos pegar o 60, 1/4 de 60. 60 é quantidade. Então, fração de quantidade, a gente divide pelo de baixo, faz vezes o de cima. Porque o denominador, ele é 4. Então, nós vamos dividir o nosso inteiro em 4 partes. Certo? Iguaizinhas. 60 dividido por 4 vai dar 15. Quer dizer que cada parte é 15. Então, ó, 60 dividir por 4 deu 15. 15 vezes 1, 15. Então, vai dar 15 isso daqui. Então, ó, de 4 partes, a gente quer uma. Então, isso deu 15. Então, o que a gente fez? 60 dividimos por 4, deu 15. 15 vezes 1, 4. Ou a gente poderia fazer a multiplicação de fração, ó. 1/4 D vira vezes 60, igual o denominador com 1. Então, aqui, ou. 1 vezes 60, 60. 4 vezes 1, 4. 60 dividido por 4, 15. De toda forma, a gente chegou no 15, tá bom? Então, esse é o B. Esse é o A. Agora, vamos pro C. C, ó, é 1/5 de 10. Certo? Então, nós vamos dividir o nosso inteiro agora em quantas partes? Se o denominador é 5, nós vamos dividir em 5 partes iguais. Então, ó, 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, aqui é 2, 2, 2, 2, 2. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, aqui a gente pegou uma parte só. Então, isso aqui deu 2. Então, ó, 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, deu 2. Ou a gente poderia fazer a multiplicação de fração, ó. 1/5 vezes 10 igual o denominador com 1. 1 vezes 10, 10. 1 vezes 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 5, 2. Certo? De um jeito ou de outro dá o mesmo resultado. E aqui o D, 90 dividido por 3 vezes 2. Então, ó, vou dividir agora o meu inteiro em quantas partes? Se o denominador é 3, nós vamos dividir em 3. 90 dividido por 3 dá 30 em cada parte. Então, 90 dividido por 3 dá 30 vezes 2. Então, de 3 partes, ele quer 2. 30 mais 30, 60. Então, ó, 90 dividido por 3 dá 30 vezes 2, 60. Certo? Então, aqui, ó, deu 2 de 3 partes, 2, que é igual a 60. Tá? Bom, ou a gente poderia fazer 2/3 de 90, igual o denominador com 1. 2 vezes 90, 180. 3 vezes 1, 3. 180 dividido por 3 é igual a 60. Ficou meio apertado inteiro, né? Bom, então aqui, ó, A deu 15, B deu 15, C deu 10, deu 2, né? E a D deu 60. Certo? Tudo bem? Atividade 4. Multiplicação de frações e a reta numérica. 4.1. Carlos pretendia caminhar 2/3. Deu uma pista de corrida, porém acabou caminhando apenas 1/4 do trajeto percorrido. Como podemos descobrir que fração da pista ele percorreu? Então, ele pretendia... Aqui é a minha pista inteira, o tamanho que ela tinha. Dessa pista, ele pretendia caminhar de 3 partes, ele pretendia chegar até aqui, ó, 2/3.
porém acabou caminhando apenas 1/4, certo? Apenas 1/4. Então, aí a gente divide em 4 partes agora. E ele caminhou só isso aqui, só essa parte aqui, ó, né? Só essa partezinha aqui, ó, 1/4 da pista. Então, nós vamos calcular. Quando a gente tem fração de fração, a gente vai multiplicar. 1 vezes 2, 2. O D vira vezes, né? 3 vezes 4, 12. Quer dizer que de 12 partes, ele andou 2, certo? Aí, a gente pode simplificar por 2 e por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 12 dividido por 2 dá 6. Ele, então, andou 1/6 dessa pista, certo? Tudo bem? Então, junte-se a um colega e encontre uma maneira diferente para realizar esse cálculo. Nós fizemos pela multiplicação aqui, ó. O D virou vezes, a gente sabe que na multiplicação, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. 1 vezes 2, 2, 4 vezes 3, 12. E simplificamos, deu 1/6 também, certo? Aqui seria assim, né? Aí a gente tem que unir os dois, né? Então, aqui, deu de 6 partes, ele andou 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele andou 1/6, tá certo? Tudo bem? 4.3. Então, aqui 4.1, 4.2. Represente na reta numérica a multiplicação de 1/4, 1/4 de 3/5, ó. 1/4 vezes 3/5. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 5, 20. Como a gente pode representar, então? Fazer um segmento representando que é o inteiro, certo? Nós podemos dividir em 20 partes, ó, no meio, e aqui eu divido em 5, aqui eu divido em 5, no meio, aqui eu divido em 5, aqui eu divido em 5. De 20 que eu fiz agora, ele andou quanto? 3. 1, 2, 3. Então, ele andou isso aqui, ó. 3 de 20 partes, certo? Esse é o pedacinho aqui que vai representar. Tá bom? Tudo bem? Atividade 5, na página 67. Nós vimos a multiplicação, onde o numerador multiplica pelo numerador e denominador multiplica pelo denominador. Na divisão de frações, nós vamos ter o seguinte, ó. Quantos 1/6 de um inteiro cabem em 2/3 do mesmo inteiro? Para responder a essa pergunta, observe a figura acima. Qual seria a resposta? Justifique. Ó, dá pra gente ver aqui, ó. 1/6. Quanto que 1/6 cabe em 2/3? Então, ó, 1/3, 2/3. Então, 2/3 tá aqui. De 3 partes, ele pegou 2. Então, 2/3 é essa parte aqui que ele quer saber. Certo? Aí, ele quer saber quanto que 1/6 cabe aqui dentro. Então, 1/6 vai dar aqui, ó. Vou dividir em 6 partes agora. Vou dividir de azul, ó. Dividir em 6. 2, 3, 4, 5, 6. Cada parte dessa é 1/6, ó. 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. Quantos 1/6 cabe até aqui? 1, 2, 3, 4. 4 cabem 4 1/6. Cabem 4. Certo? Bom, como a gente poderia fazer isso em conta? Certo? Como a gente poderia fazer isso em conta? A gente quer saber o seguinte, ó. Quantos 1/6, né? Aqui, quantos 1/6 cabe dentro de 2/3? Então, nós vamos dividir 2/3 por 1/6. Na divisão de fração, o que a gente faz? Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Mas qual é o inverso da segunda? O 6 vai para cima, o 1 vem para baixo. E aí, a gente multiplica 2 vezes 6, 12, 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 3 dá 4, que é o que deu aqui, ó. 1/6, coube 1/6 aqui, mais 1/6 aqui, mais 1/6 aqui, 1/6 aqui. Então, coube 4/6, certo? 4 vezes, certo? Tudo bem? Bom, então, já demos a resposta. Agora, aqui, 5.2.
Mostre se é possível efetuar a divisão acima de uma maneira diferente, né? Bom, nós fizemos isso, né? Nós fizemos aqui dessa forma, nós fizemos de duas formas, no gráfico, né? Pegamos 2/3 e depois vimos que tem 1/6, dividimos em 6, dividimos em 3, depois dividimos em 6. E vimos que cabe 4 de 1/6 dentro do 2/3. E também fizemos a conta. Agora ele pede pra gente praticar o que a gente aprendeu. Então, ó, se eu tenho aqui, ó, 15 dividido por 3, né? Como que a gente pode... Os dois são inteiros. Eu copio a primeira normal, que é 15 sobre 1. Passo dividir para vezes e multiplico pelo inverso da segunda. Qual é a segunda? O 3 vem para baixo e o 1 vai para cima. A gente inverteu. Aí alguém poderia falar, Tati, mas é só dividir 15 por 3. Vai dar 5? Vai, tá? A gente vai ver que vai dar 5 da mesma forma. 15 vezes... Aí multiplica numerador... Quando se tornou em multiplicação, nós vamos multiplicar numerador vezes numerador. 15 vezes 1, 15. E denominador vezes denominador. 1 vezes 3, 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. Certo? Tudo bem? Aqui. Completa o denominador com 1. Copia a primeira normal, multiplica pelo inverso da segunda. O 1 vai para cima, o 2 vem embaixo. Então, 14 vezes 1, 14. 5 vezes 2, 10. Né? Então, vai dar 14 décimos. Certo? Aí, dá para simplificar? Dá para simplificar por quanto? Por 2 e por 2, que vai dar 7/5. Tudo bem? Certo? Aqui, vamos terminar só essa daqui, ó. Copia a primeira normal, multiplica pelo inverso da segunda. O 4 vai em cima, o 7 vem embaixo. Quando a gente tem igual, assim, os denominadores, a gente pode cancelar esse 7 com 7. Então, 7 dividido por 7 ficou 1. 7 dividido por 7 ficou 1. É a lei do cancelamento. 1 vezes 4, 4. 8 vezes 1, 8. Simplifica aqui por 4 e por 4, vai dar 1/2, certo? E aqui a última de 5/9 vezes o 3 lá em cima, o 1 vem embaixo. 5 vezes 3, 15. 9 vezes 1, 9. Simplifica por quanto? Por 3 e por 3. 15 dividido por 3 dá 5, 9 dividido por 3 dá 3. Então, deu 5/3, certo? Nós vamos terminar aqui, pessoal, porque o vídeo já deu extenso, tá? Um beijo no coração, bye, bye, tchau, tchau.